O que tem que acontecer para que haja o salto de qualidade, de nível de trabalho no estudo de desenho de linha é uma carga horária alta de estudo. Ó, o Murilo já está por aí, vou adicionar ele. Falou? Show de bola. Oi. Fala aí, Murilo. Olá! Como é que você tá? Tô ótimo, melhor agora. Prazer ver você de novo. Show de bola, cara. E aí, como é que você tá estudando aí? Tá com dúvida em alguma parada específica? Como é que a gente pode te ajudar? Hoje eu comecei a estudar teoria de cor, tô caindo de cabeça já nessa matéria, tô amando. E o que mais tá me dando dúvida, que é o que mais tenho dificuldade também, que eu acho que vocês vão estudar, vão passar nos fundamentos, é a desenho de linha. Eu sou terrível em desenho de linha, ainda sou muito raso. Então, eu queria aprender mais sobre isso. Desenho de linha é, sem dúvida, o fundamento mais difícil, tá? Na minha opinião. Então, eu sempre falo aí com a galera que se eu te der uma aula de claro escuro, você entra na aula de um nível e você sai da aula com outro nível. Tá? Agora, desenho de linha, não interessa a aula que eu te dê, eu ou qualquer outra pessoa. Você vai entrar do mesmo nível e com o nível vai sair com o mesmo nível. Porque ele exige um tempo de prática, diferente do claro escuro. Claro escuro, você entende a lógica de claro escuro. Isso faz o seu trabalho dar um salto, uma vez que você já sabe o que você tem que fazer. Então, te dou um checklist. Ó, você tem que fazer isso. Tem que gerar, independente de ter ou não no trabalho. Recorte, fusão, luz na sombra. Isso vai fazer o trabalho ganhar espacialidade. Tendo ou não na referência, você força a barra e gera isso no teu desenho. Hierarquia de cinza, escolher qual ponto de maior contraste, ponto mais claro, ponto mais escuro, com clareza. Você já sabe o que tem que fazer, você vai lá e faz, o trabalho salta. Agora, desenho de linha, não adianta eu falar para você, você tem que achar os ritmos principais, tem que depois ir pela configuração, ir blocando, entendeu? Então, o que tem que acontecer para que haja o salto de qualidade, de nível de trabalho no estudo de desenho de linha é uma carga horária alta de estudo, tá? Então, primeira coisa é entender as etapas do desenho de linha. Eu acho que você já passou por lá, já viu das 3 fases, né? Linha de ritmo, seria a parte de dinâmica linear, né, que a gente estuda. A parte de blocagem, que é onde você vai marcando, na primeira fase, o contorno, né? Mais com linhas retas, como se você estivesse cortando uma escultura mesmo, e depois só aparando as arestas. E depois uma linha de construção no final. A gente chama de linha de construção, linha anatômica, onde você vai realmente mostrando um pouco mais do objeto. Agora, você tem que estabelecer números de desenho por dia. Tá? Então, eu vou te fazer a pergunta, quanto você está fazendo por dia? Você está tendo alguma contagem ou está fazendo só de vez em quando? Atualmente eu estou só fazendo exercícios do curso, que eu fiz exercício de composição custom shape, e também tentei reproduzir um retrato de Van Gogh, treinando no valor de cinza. Mas atualmente eu não tenho nenhuma carga horária só de desenho de linha mesmo. Beleza. Até te perguntar se tem como pegar alguma inspiração de desenho de linha de algum grande mestre, alguma coisa do tipo. Sim, vou te recomendar já. Outra coisa, por isso que a gente sempre fala que foi uma boa oportunidade para a gente dar um exemplo muito bom do que é estudo direcionado, tá? Eu vou te dar uma direção boa agora. Você falou que estava estudando valores com Van Gogh. Van Gogh é um pintor onde a tônica dele é cor, tá? Não é valor. Então, o ideal para você estudar valor, por exemplo, é você pegar um Rembrandt, um Caravaggio, tá? Pega essa galera do barroco aí, tá? Vai usar os impressionistas, por exemplo, para estudar cor, que é a tônica natural do... O que eu quero dizer com tônica? O Van Gogh, por exemplo, ele equilibra a composição usando cor. Tá? Em alguns quadros dele, se você colocar em preto e branco, você vai desbalancear a composição, porque ele usa isso demais. É a tônica do trabalho dele, como eu disse. Agora, o Rembrandt não, é valor. O claro escuro é o elemento principal que ele está jogando ali enquanto compõe. Outros caras você vai ter uma tônica mais de linha. Óbvio, todos eles estão trabalhando com todos os elementos. Tá? Se você tem uma pintura, ela automaticamente ali vai ter cor, linha, valor, tom. Mesmo que a linha não seja uma linha gráfica presente ali. Quando você tem contraste entre 2 valores, você gera a linha perceptiva, mesmo que não seja uma linha gráfica, mas existe a presença da linha ali. Então, para estudar linha, eu recomendo demais os pintores italianos e os pintores neoclássicos, tá? Pega os pintores aí do século XIX, são os que eu gosto mais. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Claro.
Tem um vídeo aqui no canal que eu fiz com uma lista de alguns pintores para você fazer o estudo de desenho de linha. E lá no link, na descrição do vídeo, tem um link para você fazer download das referências em alta resolução também, para você dar uma estudada. Então, depois procura aqui. Agora eu não lembro qual foi o número, mas pintores para fazer o desenho de linha, estudo do desenho de linha. Depois dá uma olhada. Mas vai lá, Diego, pode dizer aí. Não, eu vou abrir alguns aqui para ir mostrando enquanto eu falo. Melhor ainda. Obrigado pela atenção, aliás. Falou, cara, é um prazer. Muito bom fazer essas lives um que a gente pode aprofundar a orientação um pouquinho mais. Graças a Deus consegui pegar uma live no meu dia de folga. Vou mostrar alguns trabalhos do Bouguereau aí. Todo mundo sabe que o Bouguereau é um dos meus pintores favoritos aí, a galera que é aluno me escuta falar direto. Só parada linda, tá? Eu lembro que eu fiz uma cópia. Eu fiz uma cópia desse abri por coincidência nesse cupido aqui. É um cupido? Acho que é. Tá sem o arco, parece sem o arco, né? Deixa eu ver. Não importa. Mas aí eu entendi uma lógica cromática, né? Que fez muito sentido para mim na época que eu estava estudando. Aí eu falei, cara, eu acho que é isso aqui que ele tinha em mente quando estava pintando. E aí, esses dias, essa semana, eu achei um PDF, né? Uma pesquisa acadêmica, né? Sobre o processo, não especificamente do Bouguereau, mas de alguns pintores do século XIX. E no livro estava exatamente a mesma técnica que eu peguei fazendo a cópia, né? Não técnica é uma parada superficial, a lógica de organização das cores, tá? Que não é necessariamente pela cor do objeto, mas sim por famílias, né? Então ele pega, por exemplo, a sombra, família de sombra vai ser de uma cor, família de luz da sombra vai ter um desvio nessa cor, o cinza de transição tem um outro desvio mais para o frio. Aí sim, na família de luz própria, ele vai usar mais a cor local do objeto. E tem a área de brilho também, né? Vai ser Diego, um brilho mais frio da cor local. Fala. Deixa eu interromper aqui e perguntar para a galera também para vocês. Vocês estão escutando algum chiado? Eu tive a impressão de que você mexeu, Diego, em alguma coisa, pegou alguma coisa e botou para um lado para o outro, não sei, não foi não? Mas eu vou tirar minha garrafa de água daqui. Eu deixei uma garrafa... Peraí, vou desligar aqui. Não, já passou, já parou. Foi a garrafa do Diego. Foi a garrafa, beleza. Era a garrafa do Diego. Cara, tem uma parada aqui, eu deixei uma garrafa, não é o caso dessa, eu deixei uma garrafa aqui uma vez que era uma garrafa de cobre. E ela tava ressoando aqui, ficou quase estragou uma gravação aí grande que a gente fez. Vou deixar assim mesmo. Ficava aquele som de fundo. Fica assim, som ambiente, assim. Aquele som da... Nossa. Falei, nossa, um negócio estranho. Volta aí. Então, abri aqui só para mostrar o trabalho, tá? Então, Bouguereau é um pintor do século XIX. Isso. Tá vendo? Não tem linha, você não vê linha gráfica, tá? Mas o trabalho é completamente linear. O que é bem diferente... Deixa eu abrir uma outra pasta aqui. Aí a gente faz uma comparação boa. É um pintor mais manchado. Galera, eu tô checando aqui o like aqui. Deixa o like aí na live, compartilha com os amigos, hein? A Helena faz o controle dos likes. Faz o controle dos likes. Tô aqui, ó, de olho, rapá. Ó, o pessoal tá zoando aqui, falando que é garrafa mágica. Tem gente que pensou que fosse chuva. Olha só esse outro aqui, tá vendo? É um detalhe, é claro, tá? Mas você vê como... ele constrói pintando. Não tem muito desenho de linha aqui no trabalho desse cara. Tá? Então, o próprio Rembrandt, muitas vezes, era só uma armação abstrata das linhas principais, como se fosse uma linha de dinâmica mesmo, e o desenho era feito durante a pintura. Tá? Então, são duas abordagens diferentes. Uma mais pictórica e uma mais linear. Então, se você pega um pintor desse aqui para estudar linha, tá? É um direcionamento inadequado. Agora, os pintores, por natureza, assim, do momento histórico, né, que os caras estavam vendo, do tipo de pintura que era produzido naquele momento, os caras do século XIX e do Renascimento têm essa pegada mais linear. Tá? Agora, o ideal, melhor ainda do que você estudar pela pintura, tem alguns desenhos dele aqui, é meio difícil achar o desenho do Bouguereau, resoluções muito baixas, mas o ideal é você estudar desenho por desenho. Tá? Depois eu posso postar alguns desses aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Você, inclusive, vai pegar... O trabalho é realista, mas tem uma série de distorções acontecendo aqui, tá?
O que acontece no caso do trabalho de pintores como Bouguereau é que essas distorções são mais sutis. Uma pena que a resolução é muito baixinha. Tem que até procurar de novo. Ver se acha melhor. Mas olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Estudar desenho por um trabalho como esse aqui, ó. Aí sim, desenho linear, né? Que é o que você está fazendo. Aí sim a parada começa a andar. Tá? Agora, se você estiver estudando desenho com Rembrandt, com Van Gogh, tá? Não é a tônica do trabalho dos caras. Não é o mais adequado para estudar. Então, pega o Angres também. Tá? Também tem uma pegada bem linear. Agora, o ideal é achar olha só os desenhos dele aqui. Aí sim, meu irmão. Aí a parada começa a andar. Tá? A gente está separando um material bem bacana aí para a galera estudar, baseado nesse tipo de coisa. Tá? Então é isso, cara. Você vai precisar ter uma rotina diária, não necessariamente diária, uma rotina semanal de estudo de desenho. Tá? Você está estudando outras coisas, obviamente, não tem só desenho para ser estudado. Mas o ideal é que você abra aí a tua agenda do Google, você coloque lá, esse dia A, B, C, 3 vezes por semana eu vou estudar desenho tantas horas. Aí vai depender da quantidade de hora livre de cada um. Tá? Mas tem que ser estudado especificamente. O desenho de linha é o que vai demorar mais para gerar resultado. Tá? Eu lembro que quando a gente fazia modelo vivo lá na faculdade, muita gente tinha o claro escuro fantástico, mas o desenho de linha meio bambo, entendeu? Ainda tem essa parada de que o claro escuro é gostoso de fazer, entendeu? Você vai pintando assim, lançando as manchas, é muito gostoso e relaxante de fazer. Agora o desenho de linha é meio estressante. Né? Aí a galera, às vezes, acaba queimando essa etapa aí. Era muito comum no modelo vivo, o pessoal só jogava as linhas mais ou menos e falava, tá bom, eu resolvo depois nas manchas de carvão. E não resolvia, né? A maioria das vezes. Alguns sim, mas a maioria não. Tá? Então, de qualquer forma, eu acho muito válido estudar as duas abordagens, de um trabalho mais manchado e um trabalho mais linear. Tá? E desenvolver um certo grau de competência nas duas. Embora você vai ter a sua preferida aí, você vai testar as duas, Eu sempre tive um trabalho mais manchado, por natureza, de gosto, né? Eu sempre gostei dos pintores barrocos. A minha pintura também sempre foi mais manchadona. Quando eu vim para o digital, então, que a possibilidade de montar e desmontar era infinita, eu não posso fazer isso na pintura a óleo, né? Então eu tenho que seguir um certo processo para que a integridade física da pintura se mantenha, senão ela não funciona depois. Mas no digital isso não existe, né? Então ainda fiquei mais à vontade ainda com isso. Mas eu senti necessidade depois de voltar e afiar o meu desenho de linha. Tá? Então já recomendei para que vocês façam isso desde o início. Estudem em paralelo. Uma abordagem mais manchada, com pintores como o Rembrandt, o Velázquez, o Goya, e outros com abordagem mais linear, né? Como o Angres, o Bouguereau, o Cabanel, o Gérôme. E é isso, cara. É tempo, tá? Mas estudando com o processo direitinho, tá? Seguindo a parte lá de dinâmica linear, fazendo as fases do desenho. Se eu conseguir achar a imagem desses caras aí com um trabalho incompleto, é ainda melhor, que você consegue perceber o que eles tinham em mente quando estavam fazendo. Dar uma olhada em sketch dos artistas, gastar um tempo aí montando uma biblioteca pessoal de referência para o que você quer atingir no seu trabalho, tá? Entendi. Muito obrigado. Então, material rico aí, só cai dentro. Já anotei tudo, já. Muito obrigado. Show de bola, cara. Tem mais alguma pergunta aí? Alguma coisa que a gente possa ajudar? Eu não quero ocupar muito tempo, só quero tirar uma dúvida rápida. Você falou que Van Gogh, ele é mais... Ele tem um estilo mais de pintura mesmo. Você acha que ele é bom para estudar a teoria de cor e etc? Para cor é a tônica dele. A questão do gosto pessoal, né? Eu curto os pintores com a pegada um pouco mais realista, tá? Uhum. Mas aí você vai escolher os pintores que você gosta, tá? Então, opa, caiu. Fui eu que tirei, não. Ó, peraí, acho que ele voltou. Voltou. Fala aí. Desculpa, eu fechei sem querer aqui. Não, tranquilo. Às vezes eu dou um F5 aqui na página e cai. Na página errada. Foi mal. Eu tô anotando aqui do lado, aí acabei fechando sem querer. Esse pintor aqui.
Lembrou o contorno. Não é o Agros ainda. Ah, tem o Holbein também. Diego, eu acho que ele não escutou a resposta, Diego. Porque ele caiu. Eu escutei só uma parte, mas... Não lembro. Ah, eu estava falando... Eu escutei que você curtiu um estilo mais realista. Mas isso é completamente pessoal. Você tem que fazer a lista aí dos caras que você gosta, tá? E aí o seu trabalho, por natureza, vai se aproximar naquele aspecto daquele artista que você está estudando. Entendi. Então, Beleza. Eu curto, para estudar cor, eu curto muito daqueles pintores que tinham formação acadêmica, mas tinham um pé no impressionismo, né? Então eles ainda têm o desenho muito afiado, mas têm as cores muito boas ainda, né? As cores mais impressionistas, naquela transição ali. Entendi. Nossa, quanto material. Nossa, obrigado. Falou, cara. Manda bala aí, Tchau. qualquer coisa vai postando lá pra gente acompanhar o que você tem feito. Falou? Beleza, Abração, Murilo. Fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau.